Bom dia, pessoal. Bom dia, senhores. Hoje nós estamos iniciando também o conhecimento que nós vamos passar para vocês em aulas sobre um curso, não é, extremamente profundo, de economia do transporte marítimo. Tá? É um curso que eu passo para os meus alunos, que serve inclusive para se basear em estudos, para trabalhos e também para as provas que eles fazem, né? Eu sou o comandante Roberto Andrade, capitão de longo curso, oficial de operação DP, operador DP Sênior. Estou aqui para servi-los. Então, se você quer conhecer isso aqui, siga-me. Vamos lá. Quando a gente trabalha com a economia do transporte marítimo mundial, né? Principalmente para aqueles que vão imediatar, vão tirar serviço nos navios mercantes de preferência. Aqui, ó, ponte de comando, tem os cranes aqui, derricks, gantry cranes, tem os containers. Tudo isso, essa sistemática, os modais que a gente usa, que são os transportes para levar as cargas, nós vamos ver nesse curso aqui. Então sejam todos bem-vindos. Elementos dos transportes é o nosso assunto dessa aula 1. Quais são as barreiras que devem ser vencidas no transporte marítimo? São 4 aí, ó. As distâncias, os equipamentos de transformação, ok? E a mão de obra, assim como os centros de consumo. Ok, pessoal? Por que as distâncias que a gente tem que vencer? Primeiro, quando você recebe uma carga, vamos nos ater ao mundo marítimo. Você tem que acomodar bem essa carga. Se for container, via de regra, que é o que mais tem hoje em dia, a gente chama containerizar, tá? Que é a melhor embalagem que existe de acomodação de carga. Então eu tenho uma distância a cumprir, ou várias distâncias. Olha, tu vai pegar essa carga aqui, que está em Sepetiba, no Rio de Janeiro, e você vai levar para o porto de Pecém, lá no Ceará, vai sair de lá e vai para Manaus, que faz parte do Mercosul. Fiz muito essa linha. Tá? Então eu tenho que vencer essas distâncias. Então é a primeira barreira que tem para eu trabalhar na área mercantilista marítima. É eu vencer as barreiras, pô. E a primeira de cara, literalmente, é a distância. Eu tenho que saber qual é a distância exata que eu vou navegar, para eu não me perder e levar combustível em pouca quantidade. Acontece eu tomar um caminho errado e ficar sem um apoio técnico a bordo de terra, enfim. Depois nós temos os equipamentos de transformação. Quais são os equipamentos de transformação? É todo aquele equipamento, todo aquele material que você vai usar para você manobrar com a tua carga. Pode ser um forklift truck em inglês, vão se acostumando porque o navegador tem que saber um pouco de inglês. É uma empilhadeira, pode ser um gantry crane. Gantry crane é uma espécie de um guindaste que tem que ter aquelas rodas imensas, ou tem de ferro e corre num trilho. Hong Kong é cheio disso aí. Quem for para Singapura também. Vários portos. No Brasil já tem. Então eu tenho equipamentos de modo geral para transportar minha carga. São eles que são barreiras que vão transformar toda a minha vida ali. E eu tenho que ser especialista. Para isso, hoje em dia, você já vê, né, equipamentos que você tem que fazer cursos muito sérios para você poder trabalhar com eles. Guindasteiro, as técnicas vão mudando, tá? A terceira barreira é a mão de obra. A mão de obra qualificada. Todo mundo, todo ser humano que trabalha no ramo marítimo, quer seja no mar ou em terra, ele é conhecido por interveniente. O que é um interveniente marítimo? É aquela pessoa que trabalha com produtos do mar ou assuntos ligados ao mar. Tá ok? Se você pegar um oficial de marinha, de guerra, ele é considerado um interveniente marítimo, porque ele trabalha no ramo marítimo. Se você pegar o crew manager, que é o embarcador mor, o chefe que tem numa empresa marítima, aquele cara que determina quem embarca e quem desembarca,
É ele que manda a lista, inclusive a gente fica no maior frisson a bordo. Pô, eu vou desembarcar, não vou? Ele é um interveniente. A senhora, a senhorita, o rapaz, o moço, o senhor que serve um cafezinho, uma água para o seu chefe numa empresa, numa agência marítima, é um interveniente. Um agente, um estivador, sabe? Um piloto, um maquinista, um empresário. Nós somos intervenientes. Essa é a mão de obra. Todo mundo se junta e tem que ser uma equipe. Não pode ser grupo. Como já disse um grande aluno meu, né? Que isso daí eu digo mesmo, faço propaganda. Um aluno chamado Roseira, que está agora, vai se formar, se Deus quiser, no final do ano, não é melhor do que ninguém, o Roseira, mas ele foi muito feliz quando eu pedi a diferença entre grupo e equipe, que ele falou que era união. Ele foi extremamente conciso, ele falou união. Então, no mundo marítimo, você tem que ter união para dar tudo certo. E, finalmente, a barreira última que eu tenho são os centros de consumo. São aqueles portos que são considerados pontos de convergência no mundo. Nós vamos estudar isso aqui. Tá ok, pessoal? Então, prosseguindo. Os elementos dos transportes e as suas funções. Para transportar, eu tenho elementos naturais e tenho elementos construídos pelo homem. O que é um elemento natural? Um elemento natural, pessoal, é aquele que a própria natureza colocou ali. Você chega num lugar, tá? Você está indo para Manaus e você chega e tem um porto lá que você, bem próximo, uma cidadezinha que você pode fundear. Você pode ancorar. Então, aquele elemento do transporte, ele já está ali naturalmente, mas a maioria são construídos, como piers, como trapiches, entendeu? Como os cais que tem no porto, como estruturas de plataforma, tudo para receber flotéis, que são, entre aspas, hotéis marítimos. O pessoal dorme lá nessa embarcação e vai embora para a plataforma ou atraca numa plataforma. Então, são os elementos construídos pelo homem. Os meios de percurso que eu tenho quando eu trabalho com transporte de cargas, eu tenho a ferrovia, os meios. Eu tenho a aquavia, tenho a rodovia e tenho a aerovia. Tá ok? Vamos lá. No transporte por terra, eu tenho rodoviário e ferroviário. Ônibus, carro, Uber. O Uber é um meio de transporte em terra, tá ok? Ferroviário, ferrovia, lógico, que são os trens, os comboios que vão lá. Pelo ar eu tenho aéreo, tá? E pela água eu tenho marítimo, fluvial e lacustre. Ah, não precisa decorar isso dá para entender tranquilamente. Para a gente não perder tempo. Local onde se iniciam e se encerram os serviços de transporte. É o terminal. Aí alguém vai dizer, poxa, mas isso aqui é muito simples. Pessoal, para você se cadastrar, para você se inteirar de todo o conhecimento de uma maneira profunda, você tem que começar do começo. E quem estuda economia de transporte marítimo tem aí, ó. Eu tenho que saber o que é um terminal. É lá que começa e inicia o serviço do transporte. E caindo para o terminal, eu tenho os tipos deles. Eu tenho natural, né? Tenho natural modificado e tenho artificial. O natural, por exemplo, é um fundeador no interior de uma baía, ou então próximo da costa. A natureza colocou ali, de uma maneira muito pródiga. O modificado é aquele que é modificado, é o natural modificado pelo homem. É uma margem abrigada de um rio. Você chega na margem de um rio, você cria qualquer estação, uma edificação, você está modificando aquele natural. E artificial, ele é construído totalmente pelo homem. É o caso das docas, das rodovias, dos aeroportos, etc. Tá safo? Como a gente diz, né? Em marinha. Tá safo? Tá. Então, tudo que é construído verdadeiramente pelo homem, estaleiros, etc., são tipos de terminais de carga. Vamos prosseguir. Isso é o que nós tínhamos que ver na primeira parte dessa videoaula, porque é extenso, e eu tinha pensado, né, em colocar
isso aí completo, como eu faço em sala de aula, só que demandaria muito tempo. E eu decidi separar em partes assim, fatias e tal. Na próxima aula nós vamos ver o que são os modais de transporte. Eu vou voltar aqui, esse é o meu e-mail, roberto.afinal.gmail.com. Fiquem à vontade, tá ok? Se você está vendo na internet, no YouTube aí, inscreva-se no nosso canal, tá? Dê um like legal. E se tiver notificação que deve ter o sininho, você clica lá. Toda vez, todos os dias, eu envio vídeos para o YouTube. Eu acho que eu já devo ter pelo menos uns 20. E vão ser dezenas e dezenas e dezenas. Eu estou prometendo isso porque eu penso em colocar até um curso de matemática. Quem quiser ver como eu comecei em matemática, é só procurar um vídeo que tem aí chamado De Onde Vem o Meu Conhecimento. Tá ok? Muito obrigado pela atenção. E mais uma vez, tchau, até a próxima.